Oi, meu nome é Elisângela. Alguns me conhecem como Elis, outros como Zanza. E eu vim aqui para apresentar e falar um pouco do projeto Mandalando Poesia. Esse projeto surgiu a partir de algumas paixões que eu tenho, que são as mandalas e também poesia, né? São algumas paixões que ficaram adormecidas aí por muito tempo. A poesia eu já curtia muito escrever na minha adolescência, mas durante a vida adulta foi uma paixão que eu acabei deixando um tanto esquecida, né? Acabei me dedicando mais ao meu lado lógico e racional e deixando um pouco adormecido esse lado mais lúdico e poético mesmo. As mandalas, eu sempre fui apaixonada por mandalas, tanto que a minha primeira tatuagem foi uma mandala, isso há mais de 15 anos atrás. E assim, esse projeto surgiu, na verdade, né, tudo isso veio a transbordar, né, novamente, depois que eu fiz um curso de formação em yoga e meditação pela Escola 1 Yoga Brasil, que eu me despertei novamente para a escrita e comecei a escrever, tanto que o meu trabalho de conclusão do curso acabou rendendo um livro, onde eu contei todo um processo que eu passei de despertar, que foi bem profundo. Mas mesmo neste livro, assim, foi muito pessoal, foi uma coisa assim, muito interna. Foi um livro de muitas reflexões, que eu escrevi bastante reflexões de coisas assim da minha vida e do processo que eu estava passando de despertar. Mas para mim ainda ficou um pouco vago, porque na verdade eu queria fazer num formato mais voltado para algo mais poético. Então, o que eu comecei a fazer logo depois que passou todo esse processo do curso, né? Eu comecei nas minhas reflexões, exteriorizar isso em formas de poesias. Então eu escrevi algumas poesias que são voltadas ao autoconhecimento, né? Muitas dentro do universo do yoga. Não é como uma simples chama, nem tampouco um sentimento ardente. Não é egóico, não existe cobrança.
e nem se rende a nenhum lamento. É livre, leve, fluido e pleno, tão sutil que é impossível materializar-se no plano denso, se manifestando apenas como uma sublime sensação a desabrochar em meu coração como uma linda flor do realento. E em minha mera observação é impossível não render-se ao seu encanto e desfrutar a sua plenitude, nem que seja por alguns momentos. E mesmo que o mundo venha desabar, jamais deixarei de amar essa linda e sublime sensação que se estabeleceu em meu coração como sua morada permanente. Plenitude. E também, logo depois que eu terminei o curso, eu comecei a fazer um curso na verdade, uma oficina de mandalas com uma pessoa maravilhosa de Atibaia, talvez alguns já conheçam, que é a Ellen Shimura, uma artista excelente. E depois que eu fiz essa oficina com ela, eu não parei mais de pintar mandalas. Na minha visão, as mandalas têm tudo a ver com a poesia, porque é uma forma de expressão, é uma forma de você colocar para fora aquilo que você tem de melhor, aquilo que você tem de mais bonito, de mais profundo. Então, eu vejo as mandalas como uma forma de exteriorizar uma poesia interna que eu acho que todo ser humano tem, que muitos somente não conseguem entender, não conseguem descobrir. Talvez não tenham se descoberto ainda dentro desse universo, né? Que na verdade eu acho que todo mundo tem. Todo mundo tem um lado poético, todo mundo tem um lado lúdico, todo mundo tem um lado criativo. E é isso. O que eu quero mostrar desse projeto é justamente isso. Não só mostrar, mas quem sabe despertar toda essa poesia que existe dentro de vocês. Gratidão. Namastê. Como explicar o verdadeiro despertar para um sentimento que no genuíno amor está e que transborda na essência de viver, se entregando à união de todo ser, e que não cabe a maldade encontrar, nem ao apego do ego se envolver, e como a Mãe Divina afagar todo o universo que eu possa abraçar, sem julgamento servir sem se conter, ao verdadeiro propósito de viver, iluminando o coração no caminhar da imensidão, se encontrando ao amor na união, que não mais se preocupa em compreender as complexidades do nascer e do morrer, e das profundezas da imortalidade reviver, para servir, confiar e reverenciar o que os olhos não conseguem enxergar, humildemente se rendendo à devoção que não se explica no universo da razão, mas que emerge, acendendo o coração, a completude da verdadeira aceitação em viver para servir a união.
Um ponto é o início de tudo. É a partir dele que simbolicamente tudo nasce. Tudo se desenvolve. A partir de um ponto que podemos medir a extensão e a dimensão das formas existentes no mundo. Mas ao mesmo tempo, este ponto pode transcender e ir além, e em uma visão metafísica, simbolizar a unidade e a totalidade. Em sânscrito, mandala significa tão somente círculo, e toda sua beleza hipnotizante se desenvolve a partir de um ponto. Não se sabe ao certo quando surgiram, mas a verdade é que elas sempre existiram, desde a criação do universo, pois se olharmos para uma flor ou uma fruta cortada ao meio, veremos o desenho de uma mandala. Se observarmos o universo, veremos que as mandalas estão presentes em tudo, desde o microcosmo ao macrocosmo. Até mesmo nosso corpo humano é formado por milhares de mandalas, que estão presentes em nossas células. O átomo é uma mandala. Podemos assim dizer que o nosso planeta inteiro é uma grande mandala, e que todos os planetas, estrelas e galáxias também o são. E partindo desta ótica, podemos observar que se tudo se inicia de um ponto, ao qual podemos chamar de unidade, e que é a partir do centro deste ponto que toda a multiplicidade se origina, podemos assim imaginar que todo o universo é uma grande mandala, e que nós também somos, afinal, pertencemos ao universo. E toda esta teoria pode ser interpretada através da geometria sagrada, onde a flor da vida simboliza a multiplicidade do universo a partir de um ponto central. As mandalas são sinônimos de fascinação, pois não há quem não se encante e se sinta hipnotizado a um olhar externo que nos remete a um olhar interno. Religiões antigas já cultuavam a sua beleza, através dos vitrais de grandes catedrais, de desenhos geométricos gregos e egípcios, em mosteiros tibetanos e em várias culturas indígenas e orientais. Mas foi Carl Jung o primeiro pesquisador a se encantar e se dedicar aos estudos das mandalas. Para Jung, as mandalas poderiam ser vistas como um portal, onde podemos acessar o nosso subconsciente e, como em uma terapia de autocura, voltarmos ao nosso centro e assim alcançarmos a totalidade. Mas a questão visual e terapêutica das mandalas vai um pouco além. Segundo Jung, é a partir deste ponto central que podemos encontrar a nossa própria essência, nossa verdadeira natureza. E é neste momento que podemos entender o vínculo das mandalas com a meditação, visto que é através da meditação que conseguimos nos conectar com nós mesmos, em um mergulho interno rumo à nossa verdadeira essência. Existem culturas orientais que utilizam as mandalas como técnicas de meditação, fixando o olhar a uma mandala até conseguir atingir níveis elevados meditativos. Mas é na criação das mandalas que se consegue atingir níveis terapêuticos, pois no momento que as criamos, conseguimos conectar os dois lados do nosso cérebro, sendo o lado esquerdo ligado aos sentidos de racionalidade e o direito ao artístico e criativo, criando assim uma figura geométrica lógica vinculada a uma imagem lúdica e fascinante. E neste processo de meditação ativa, conseguimos nos expressar, silenciar ao momento presente, controlar níveis de ansiedade, despertar o nosso lado mais lógico e criativo ao mesmo tempo e nos conectar com a nossa verdadeira essência. E sua relação com a poesia? Pois bem, as mandalas são a própria poesia, pois no olhar externo de quem as observa, existe a poesia de quem as criou, expressa em cores, formas e sentimentos que nunca são iguais, pois eis mais um dos grandes mistérios das mandalas. Elas nunca devem ser copiadas, pois não podemos copiar as expressões da alma de outros,
pois em sua criação devemos expressar e despertar os nossos próprios sentimentos. Talvez por conta disso, elas consigam ser ainda mais encantadoras. E dentro de todo este contexto, faço o convite a todos para um mergulho interno rumo à sua verdadeira essência, ao encontro deste ponto inicial, onde origina-se toda a criação. Se permita primeiramente observar, depois refletir, silenciar, criar e tão somente mandalar em formas geométricas e cores a poesia que seu coração quer expressar. E na beleza exuberante de uma árvore, elas foram expostas, e como frutas maduras e coloridas, foram colhidas e levadas com o intuito de embelezar, nutrir ou inspirar o universo de alguém. Podes mentir infinitamente para ti, e se recolheres na penumbra do luar, mas jamais conseguirás esconder a verdade existente em seu olhar. As pupilas que dilatam em alegria, denunciando sangue fervente a pulsar, explodindo no coração em euforia, a felicidade de conseguires despertar a sua nova alma que radia, a frequência perfeita a iluminar, se entregando ao mais puro sentimento que a princípio não consegues decifrar, mas que aquece e acende devagar o mais intenso brilho em seu olhar, que fica sempre a tentar se desviar, pelo medo de admitir-se a amar. Um amor tão sutil e inexplicável que não cabe a densidade encontrar. E o acovardamento, um crédulo impede, na completude, o desejo de encarar e aceitar, admitir e reconhecer e transmutar o intenso medo de amar.